quadro Brevidades de hoje, doutora Beatriz Breves conversa com a gente sobre o medo. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, ouvintes. Bom, como é que é esse sentimento de medo, doutora? O sentimento de medo é o seguinte: você está indo na vida, caminhando, seja lá o que for. Você vivencia algo que te ameaça, né? Pode ser real ou não importa. Você se sente ameaçada, né? O sentimento, a tendência sua é parar, tem algo me ameaçando, até por defesa, né? O sentimento que acompanha esse estado de parar, olhar, enfim, é o sentimento de medo. Então, ele é um sentimento protetor. Né? O medo, ao contrário de que muita gente não tenho medo, enfim, não, o sentimento de medo protege a pessoa, é um sentimento que está ele está naquele grupo de sentimentos que nos protege, que nos ajudam a nos proteger, porque ele é o que nos dá alerta, né, que nos dá o sentimento de que algo pode ser perigoso para a gente. Doutora, uma boa tarde para a senhora. Doutora, qual seria a relação entre o medo, a preocupação e a falta de confiança, né? Geralmente, quando a gente está preocupado, não está muito confiante, a gente fica com medo, né? É exatamente isso. Boa tarde, Henrique. Olha só. Vamos lá, vamos fazer a caminhada. Eu vou andando, aí eu vivo uma ameaça. Acontece algo que eu me sinto ameaçado. E como eu disse, não importa se real ou não, eu me sinto ameaçado. Aí eu vou sentir o medo. Né? Aí quando eu sinto esse medo, o que acontece? Na verdade, eu estou com uma falta de confiança em mim mesma, porque eu estou me sentindo se sou capaz de enfrentar isso ou não. Né? Acho que essa que é a dúvida. Não é muito pensado, mas a gente vivencia isso quase que no automático. E aí vem um outro sentimento junto com a falta de confiança, que é a insegurança. Aí a gente fica inseguro naquela história, o que vai ser, enfim, a gente não sabe se vai conseguir superar aquilo, se vai enfrentar, se aquilo vai realmente nos causar algum mal. E aí a gente começa a usar do artifício da preocupação, quer dizer, a gente começa a povoar a nossa mente com várias ideias, justamente ficar preocupado, tentar pensar alternativas, enfim, sentir uma angústia, enfim, para tentar encontrar uma solução para, na verdade, tentar conter aquela ameaça. Então, a preocupação ela também vem como uma tentativa da gente encontrar uma solução para aplacar aquele medo, aí volta aquela falta de confiança, aquele medo, aquela ameaça. Então, é uma reação quase que em cadeia, inevitável, né? Diante de uma ameaça, você sente medo, você sente falta de confiança, sente insegurança e começa a se preocupar com aquilo. É quase que uma reação em cadeia. São sentimentos diferentes, mas é uma reação que anda sempre, a maioria das vezes andam juntos, eu diria. A senhora trouxe essa relação, né? Agora, quais as diferenças entre medo, fobia e pânico? Pois o medo, como eu falei, é um sentimento normal. Todo ser pobre do ser humano que não tem medo. Porque aquele ser humano que não sente medo, ele está muito exposto ao perigo da vida. Ele realmente corre o risco de uma forma até onipotente se jogar por cima e se arrebentar, né, de se machucar muito na vida, porque o medo, justamente, como eu disse, ele é protetor. Agora, quando você tem medo, por exemplo, eu tenho medo de um cachorro. Tudo bem, eu tenho medo de cachorro, mas um nível, eu só quero ele longe de mim, eu não quero nada. Mas quando isso começa a tomar uma proporção muito elevada, isso já vira um transtorno, que é justamente a fobia. A fobia, ela já é não é bem um medo, porque é fobia, né? A gente fala um medo exagerado, mas é fobia, justamente o que caracteriza a fobia, ela é focada em alguma coisa. É o medo de cachorro, que você não consegue... Eu conheço uma pessoa que ela não consegue ver um cachorro do outro lado da rua, que ela fica entra num desespero, como se ela não sabe nem dizer muito bem o que pode acontecer com ela, e é curioso que parece que a pessoa quando tem medo atrai para si, né? Mas enfim, esse tipo de medo. Mas enfim, é uma angústia que a pessoa... É um sofrimento tão grande que a pessoa vivencia que o outro fica até assim, é desproporcional. Mas olha, ele não vai fazer nada a você. Medo de barata também, enfim. E aí eu estou falando de animais, mas pode ser de situações também. Você é fobia, quer dizer, a fobia é um medo, quando é um medo elevadíssimo, já é um transtorno quando é focado em alguma coisa. E o pânico, não. O pânico, ele já é uma situação
em que não necessariamente há uma coisa focada, a pessoa sente aquele pânico, não sabe nem direito por quê, ela simplesmente sente o pânico, e aí é muito ruim também, porque tem alteração cardíaca, a pessoa fica enjoada, a pessoa, enfim, ela não sabe explicar e entra numa coisa, ela paralisa, ela não consegue nem, enfim. Então, e tem até aquela famosa, muito conhecida, síndrome do pânico, que já é um pânico do pânico, quer dizer, fica uma coisa. Então, basicamente, a gente pode dizer o seguinte, que o medo é uma coisa natural, normal e saudável, né? A fobia é um medo exacerbado numa escala que já não é mais medo, já é fobia, né? Quando tem um foco, uma coisa concreta, que ela foca aquilo. E o pânico não, é uma coisa já no abstrato. Agora, é natural que você pode ter um medo que evolua para a fobia e uma fobia que evolua para o pânico. Às vezes a fronteira entre eles também não é tão assim nítida, né? Mas de um modo geral, a grosso modo falando, seria basicamente essas diferenças. Doutora, a senhora falou agora, né, sobre algumas pessoas, né, que diante dessa situação de medo, né, ficam paralisadas, né? A gente sabe que o medo, ele serve como um agente para a gente, né? Se a gente enfrenta o problema, se a gente se preserva, enfim. Mas por que tem casos em que pessoas ficam paralisadas, não conseguem reagir, ficam ali estáticas? Porque, na verdade, como eu disse, o medo, ele é um alerta, né? Pare, ele é assim, pare, vem uma ameaça, ou a pessoa se acredita ameaçada, aí pare e olhe, né? E avalie a situação. Isso é basicamente quando surge o sentimento de medo, ele é esse alerta para isso, né? Agora, nunca um sentimento vem sozinho, né? Como a gente sempre fala aqui, eles são em grupos. A gente está focando o medo, mas tem vários outros sentimentos juntos. Então, quando você cristaliza com essa pare, né? Se você para, olha, avalia e segue em frente, você vai, apesar do medo, né? Mas quando você associa isso por exemplo, a uma angústia muito grande, ou uma ameaça no sentido maior, que você, outros sentimentos enfim, você aí pode paralisar por aquilo, porque aí você começa, inclusive, a ter medo de sentir medo. Aí você diz assim, não, eu não vou andar mais, que eu vou ficar com mais medo ainda. Aí você paralisa. Quer dizer, e aí o que acontece? Você deixa de acessar internamente recursos internos que você tem, por exemplo, para associar a sua coragem coragem e capacidade de enfrentamento, né? Você já não consegue mais ir adiante, aí você começa a se sentir impotente, frágil, incapaz, até pelo medo de sentir medo, quer dizer, vai agregando vários sentimentos que paralisam, e aí você fica incapaz de si mesmo. É por isso que paralisa, porque a pessoa, quando esse primeiro momento, ele paralisa mesmo, só que é um pare só que ali se você não tiver capacidade, recursos internos para recorrer à sua coragem, capacidade de enfrentamento, você vai cristalizar naquele ponto, e aí você vai virar transtorno, justamente como a gente estava falando antes, vai virar uma fobia, um pânico, enfim. A gente sempre deixa por último, né, doutora, a nossa pergunta de $1 milhão, que é como lidar com o medo? Essa pergunta é fácil falar, né? O difícil é fazer. Justamente eu digo que os sentimentos, que as pessoas precisam entender um pouco isso, pelo menos essa é a mensagem que eu tento passar, que sentir é um exercício, a gente tem que pegar o sentimento e exercitá-lo, né? Então, de alguma maneira, eu diria que diante de uma situação do pare e olhe, né, avalie a situação, o melhor a fazer é manter a calma, né? Manter a calma, respira fundo, né? Se está com medo, você fica naquela, ai meu Deus, a coisa vai piorar, não, calma, peraí, vamos avaliar a situação, fazer uma ponderação dos riscos reais, né? E ir em frente, sempre ir em frente, porque, na verdade, o corajoso não é aquele que não sente medo. O corajoso sente medo, inclusive isso é bom, porque ele sente medo, ele é capaz até de avaliar a situação, né? Então, ele, dentro dos limites dele, da capacidade, ele vai, mesmo com medo, ele é capaz de enfrentar o que ameaça. Então, eu diria que a melhor maneira de enfrentar o medo é, mesmo com medo e apesar do medo, ir em frente. Porque só a experiência que vai mostrar que nada de mal vai acontecer tão grave. E se acontecer, você vai saber se defender. A gente tem capacidade interna para recorrer a recursos e ajuda se preciso. Então é caminhar, é não paralisar, não se permitir parar. Essa é a grande questão. Tá certo, doutora Beatriz Breves. Mais uma vez, muito obrigado por participar conosco aqui no Estúdio CBN. Eu que agradeço a você. Obrigada.